Boa tarde. Estamos aqui hoje na nossa primeira aula. Como já expliquei na primeira parte, o primeiro vídeo, como estou numa banca, num programa de pós-graduação, eu não terei o tempo de estar sincronamente com vocês. Então, eu estou gravando essa aula de hoje, com esses dois videoaulas, para vocês entenderem o processo da disciplina, entrarmos de férias merecidamente, para quem aí ficou nesse período de pandemia trabalhando, estudando, fazendo alguma coisa. Pelo menos nós professores não paramos nem um minuto, né? Nós que estamos na pós-graduação e também na graduação com outras atribuições. Como eu já disse, eu estive oferecendo cursos de quarentena para vocês, eu vos convidei, poucos participaram, mas estive muito ativo nesse período escrevendo artigos, trabalhando algumas obras autorais e preparando essa disciplina para vocês, que era um compromisso meu no início do ano. Não poderia deixar vocês na mão, nem o curso, nem nossos colegas, o professor Cristiano, que me atendeu muito bem, e agora o professor Fabiano. Então, essa aula, esse segundo vídeo, é para falar um pouco daquilo que vai ser de fato a disciplina. Então, eu gostaria que vocês acessassem essa aula. Eu entendo que nesse momento vocês já fizeram a atividade que está lá no Google Sala de Aula, já fizeram acesso ao Google Sala de Aula, fazendo a atividade que está lá posta, que ela é muito importante, muito antes de começarmos a falar o que vamos falar aqui agora. E na sequência, no retorno, dia 20 de janeiro, a gente já começa, eu retomo as questões importantes do plano de ensino, bem superficialmente, porque vai ficar gravado, já está nesse primeiro vídeo aula, nessa primeira aula. E, portanto, já dia 20 de janeiro, nós já entramos estudando Rubem Alves, Filosofia da Ciência. Tá? Então, é satisfação, é muito gratificante estar trabalhando com vocês nessa disciplina. Coloquem todas as suas dúvidas nos comentários, eu vou estar olhando. Enviem mensagens lá no e-mail pelo Google Sala de Aula e vamos assim desenvolvendo essa aula inaugural em que eu apresento um pouco o que é a filosofia da ciência, por que caminhos vamos estar trilhando ao longo da temática dessa disciplina tão importante do campo da filosofia, e que é importante não só para nós das ciências humanas e sociais, do qual a educação faz parte, e portanto aos licenciados em biologia. Ele é importante sobretudo para os bacharéis em formação. Não é? Vocês que vão desenvolver a caminhada de pesquisa, esses fundamentos da filosofia da ciência, da epistemologia da ciência, eles são fundamentais para o exercício, né, o trabalho de vocês no campo da ciência. Eu fiz uma reformulação do texto da aula inaugural que eu entreguei a vocês no início do ano. Quem chegou agora é novidade, mas quem já estava pôde ter acesso ao texto da aula inaugural, onde eu falo um pouco da filosofia da ciência. Alguns tópicos eu coloquei já no finalzinho da aula anterior, falando sobre o que é e o que faz a disciplina Filosofia da Ciência no curso de Biologia, qual o quadro geral da atuação da área da Filosofia da Ciência, um balanço geral da Filosofia da Ciência, teoria do conhecimento a partir dos filósofos da filosofia e algumas questões centrais que fazem parte deste começo de jornada, deste começo de estudo na disciplina de Filosofia da Ciência que desenvolveremos e já estamos desenvolvendo a partir desta semana. Como na semana passada estávamos na Semana da Biologia, como eu já afirmei também lá no primeiro vídeo, eu pretendo organizar o cronograma até a primeira semana de fevereiro. Então eu tenho 1 ou 2 semanas lá em fevereiro para colocar todo o nosso organograma em dia e seguir o plano de ensino. Estaríamos hoje, o ideal seria nós já estarmos falando de filosofia da ciência em Rubem Alves, né? Mas nós vamos deixar isso para o ano que vem. Vamos deixar isso para o recomeço lá em janeiro. Por hora, é a organização de vocês lá no Google Sala de Aula. Por favor, entrem lá. São mais de 40 alunos, só 5 entraram até agora, quando eu verifiquei preparando essa aula para vocês. Então, por favor, acessem. O meu texto da aula inaugural ele está baseado em algumas obras fundamentais da filosofia da ciência,
Uma delas é esta, O que é Ciência Final, de Chalmers. Algumas coisas eu coloco já nesse presente texto. Provavelmente nós vamos ter um tempo para falar um pouco da obra de Chalmers. Filosofia da Ciência, de Moles, também um texto clássico, antigo, mas de muita importância para os estudiosos da filosofia da ciência. Ele é um pouco, digamos, mais aprofundado na leitura de Popper, de modo que ele fala bastante do princípio do indutivismo, do racionalismo científico. Então nós vamos localizar o Moles um pouco após entendermos um pouco mais os demarcadores da filosofia da ciência em Popper e Kuhn. Né? Então são uma obra bastante importante para a gente estudar. Talvez até seria um pouco antes de Popper e Kuhn, mas ele é muito denso, exigiria mesmo, eu diria que nós teríamos que ter um semestre ou organizarmos um curso paralelo dentro dessa disciplina para estudarmos só os princípios, as abordagens levantadas por Moles. Muito importante essa leitura. Um outro livro físico importante e que tem também na biblioteca e vocês encontram ele em PDF, domínio público, assim como eu já indiquei lá no plano de ensino, é o famoso livro A Lógica da Pesquisa Científica, de Karl Popper. Popper, você fala Popper, então vocês vão me ouvir falar dos dois jeitos, sempre. Ele traz uma solução para o problema da indução, não é? E da crítica ao positivismo lógico, que nós vamos falar um pouquinho hoje na abertura da aula, nessa aula inaugural. E ele lança a proposta do método dedutivo hipotético. Né? Indutivo hipotético, como posso dizer. E trata-se de uma obra que ele cria uma teoria da falseabilidade, ou quanto mais uma teoria puder ser falseabilizada, refutável, tanto mais verdadeira, tão mais próxima da realidade ela pode ser. Então, dentro da biologia e dentro de outras áreas, também fora das ciências exatas, das ciências da natureza, a lógica de Popper é muito estudada, embora Popper fale apenas dentro de uma abordagem das ciências da natureza, né? No caso, as ciências exatas, física, química, biologia. Ele não teve tempo para discutir isso no campo das ciências sociais, embora nós, da educação, das ciências humanas, ciências sociais, tenhamos bebido um pouco da fonte de Popper para algumas explicações do que é ciência no campo das sociais, das humanas, da educação e assim por diante. Então esses são os livros basicamente que embasam essa aula inaugural. Além das obras que vocês vão ter como referência, não só para a disciplina, mas também para organizar os vossos artigos, algumas publicações nacionais e também, principalmente, internacionais. Não é? O Rubem Alves, Filosofia da Ciência, Johannes Hansen, Teoria do Conhecimento, Hilton Apiaçu, O Mito da Neutralidade Científica, Gaston Bachelard, A Filosofia do Não e o Novo Espírito Científico, para mim são os pilares do pensamento de Bachelard. Karl Popper, A Lógica da Pesquisa Científica, Thomas Kuhn, A Estrutura das Revoluções Científicas, Chalmers, O que é Ciência, afinal, Flack é uma tese de doutorado que fala um pouco da biologia e das teorias da biologia, das ciências da biologia no campo de estudo da filosofia da ciência, de como essa ciência das ciências biológicas se estruturam, uma excelente obra de nosso estudo. E aí nós vamos ter alguns autores, Feyerabend, que fala sobre o método nas ciências, Hempel, várias obras em inglês e algumas poucas em português, Lakatos e Musgrave, Ime Lakatos, W. Kaine, e autores como Attico Chassot, que é um professor aposentado da USP, um excelente historiador da ciência. Nós vamos ver que nós andamos muito próximos, não é, da história da ciência, e o Attico Chassot traz uma obra fantástica a respeito da ciência através dos tempos, o olhar de um químico sobre como a ciência evolui nos campos da química, física e biologia, mas claro que ele fala sempre a partir da química. Gerhard Foures, A Construção das Ciências. Abraham Moles, eu já falei para vocês, a criação científica.
Temas em Filosofia da Ciência no Ensino é uma obra organizada por Luiz Peduzzi e André Martins, em que nós encontramos aí um pouco da contribuição da história da ciência para entendermos a filosofia, a epistemologia e alguns pensamentos. Nelson Preto, a ciência nos livros didáticos, uma publicação pela Editora Federal da Bahia, é muito interessante a gente analisar, principalmente os licenciandos e licenciandas em biologia, para entender como que a ciência é apresentada nos livros didáticos. Para mim, esse é um dos estudos mais importantes nessa disciplina, para mim, junto com vocês. Esse sistema aparecer nos ensaios teóricos, ele, para mim, tem uma importância muito grande, por ser da educação. E eu indicaria, vou deixar para vocês, a revista Filosofia e História da Biologia, que está disponível no site da ABFHIB. É uma organização que tem uma produção muito já a longa data, em que ele traz só temas da filosofia e da ciência no campo da biologia. Então, por isso que eu acho que essa revista ela é muito importante. Eu vou deixar depois anotado no link junto a esse vídeo aula, tá? Para vocês anotarem aí, Revista Filosofia e História da Biologia. Revista Filosofia e História da Biologia, tá? ABFHIB. Então, o que queremos falar, o que pretendemos falar sobre o que é e o que se faz na disciplina de Filosofia da Ciência em um curso de Biologia, bacharelado e licenciatura e na particularidade do ensino de ciências. Bem, antes de tudo, eu preciso dizer que talvez vocês nem se lembrarão, quando se formarem, que fizeram essa disciplina. Ela é tão pequenininha dentro da grade, né? São só 32 horas de carga horária. Ela é tão curta que vocês vão se lembrar dessa disciplina, e talvez de mim, quando estiverem fazendo um TCC, trabalho de conclusão de curso, quando estiverem escrevendo um artigo que aborde essas questões da ciência da biologia em determinadas disciplinas que vocês vão se aprofundar, porque a área da biologia é imensa, é grande, é muita coisa para vocês verem. Vocês irão se encantar com muitas coisas, fixar-se em um dos ramos do campo de estudo da biologia. Mas, de qualquer forma, quando falar de ciência, duas disciplinas vocês vão se lembrar quando entrarem num grupo de pesquisa ou núcleo de pesquisa, quando escreverem um trabalho de conclusão de curso ou quando elaborarem um projeto de pesquisa para um programa de mestrado. Vocês vão se lembrar de uma palavra, ciência e metodologia. E logo será remetido a vocês duas disciplinas importantes de qualquer curso de graduação no primeiro ano, que é a disciplina de metodologia científica, certo? Pode ter qualquer outro nome, e essa disciplina específica que não aparece, infelizmente, nos cursos de educação, mas aparece para vocês nas licenciaturas das exatas, que é a filosofia da ciência. Então, vocês vão se lembrar desta disciplina no futuro e na necessidade de entender um pouco mais o que é ciência, o que é produção científica, o que é produzir ciência e identificar aquilo que são bases do método científico da pesquisa no campo da biologia. Então, por isso que eu escrevo logo no começo do texto da aula inaugural que eu estou aqui me dirigindo a futuros pesquisadores. Estou me dirigindo aqui a bacharéis que vão produzir conhecimento em diversas áreas da biologia, num momento tão importante este que estamos vivendo, das vacinas chegando contra o coronavírus, o novo coronavírus, no momento em que a ciência é chamada para solucionar os problemas da humanidade, que é um problema hoje global, não é um problema localizado, não é? Então estou me dirigindo a professores também, professores que vão ensinar ciência, e não somente aquela ciência comandada, entre aspas, pelo livro didático, mas professores que vão incentivar as novas gerações a olhar a ciência do ponto de vista da sua legitimidade, do ponto de vista da sua importância.
Então vocês não vão apenas só ensinar ciência, como vocês vão ser os precursores de dar a estas crianças, desde os anos finais do ensino fundamental, e principalmente lá no ensino médio, com os adolescentes e jovens, uma visão ampla do que é ciência e das potencialidades, das urgências e da importância que é a ciência da biologia ou as ciências biológicas. Então, alguns de vocês eu irei encontrar no mestrado, alguns de vocês estarão nas salas de aula ensinando ciências, educando em ciências, futuras gerações. E, nesse sentido, aos bacharéis e licenciados, há um último ponto que eu acrescento na disciplina, que é muito importante, que eu não sei nem se dará tempo de a gente abordar isso, mas pelo menos em termos de fóruns, no Google Meet, a gente vai resolver isso, vai fazer isso, porque aqui é só uma excepcionalidade, reafirmo, porque nesses dias, exatamente nesse dia, eu tenho uma banca de mestrado. Nossas aulas serão no Meet. Nós teremos mais tempo de conversa, mais tempo de interação, né? E uma dessas interações, no final do curso, eu quero abordar um pouco sobre tecnologia e inovação. O papel da biologia na tecnologia, portanto, a biotecnologia, e os aspectos da inovação em pesquisa no que tange a essa ciência tão maravilhosa que é a biologia. Na maior parte das aulas vocês não vão me entender e não vão entender o texto. Como se trata de textos da filosofia, é muito difícil eu me organizar por slides, né? Porque a ideia é, como eu já disse no vídeo 1, vocês lerem o texto, terem acesso ao texto, pegarem o texto, lerem as partes que nós vamos selecionar. Claro que não serão obras todas completas, mas pelo menos que um capítulo teria que ser uma dedicação nossa de trazer um comentário aprofundado sobre aquilo, não é? E então, em alguns momentos, vocês não vão entender nem o texto numa leitura única, mas a aula vai ajudar, e eu espero cumprir com esse objetivo por meio aqui do sistema online, remoto, mostrar para vocês os pontos importantes que o texto levanta, que o autor aponta, e que, mesmo que eles fiquem sem entender, e vocês fiquem sem entender alguns pontos, porque eles são muito complexos, que vocês tenham apenas os textos ao longo da disciplina e possam, no decorrer da formação na graduação de vocês, daqui para os próximos 4 anos, finalizando esse curso, vocês possam em algum momento aprofundar a leitura, aprofundar os contextos e, junto com seus professores orientadores lá no futuro, dentro do curso de biologia e depois no mestrado, seja na zootecnia, seja em qualquer outra área, vocês possam saber, olha, eu sei onde buscar, eu sei onde estão os pontos que eu preciso aprofundar para entender determinado autor, determinado epistemólogo no campo da ciência, da filosofia da ciência, né? Então, não precisa ficar preocupado se não entender nada agora. A disciplina ela é muito calma. 2 coisas que vamos exigir, é importante dizer isso na aula inaugural. É a leitura do texto. É a leitura do texto. Em segundo lugar, a participação de vocês na aula online. Em terceiro lugar, vocês realizarem as atividades assíncronas, que vão acontecer sempre no tempo dentro da aula. Porque eu sei que vocês têm todas as outras disciplinas, não quero pesá-los em nada, mesmo porque estamos nesse momento tão difícil de tensão. Nós não queremos aumentar a tensão sobre vocês, sobretudo eu, na minha disciplina, principalmente. E como é o primeiro ano, eu preciso deixar algumas coisas muito bem explicadas sobre a disciplina. E isso vale para todas as disciplinas que vocês cursarem. Criem um hábito de estudo. Ao me ouvirem agora, estejam sentados, tenham um lugar de silêncio, um lugar de concentração. Não estude deitado numa rede, nem na sua cama. Vá para a sala, vá para algum lugar, tenha o seu canto de estudo, esteja sobre uma mesa, coloque-se na posição de estudante, não é? Eu tenho certeza que isso vai ajudar muito dentro da 1 hora no máximo que vocês vão ficar olhando para a tela. Lembrando que no ensino remoto não adianta vocês quererem uma aula como no presencial, não é? Aqui no Google Meet, onde nós vamos ministrar as aulas, e se acontecer alguma coisa pelo YouTube, nós queremos que no máximo não passe de 1 hora, que é o que eu recomendo a Organização Mundial de Saúde, não é? Não é vocês ficarem 4 horas de cara com a tela, não é esse o objetivo.
né? Embora a carga horária seja essa, mas nós temos que atender exatamente a esse princípio de saúde mental, né? De saúde visual e enfim, né? Então, para que isso aconteça, é importante na disciplina vocês assumirem a postura de estudantes, estudarem, tirar esse momento da aula, que vai ser na quarta-feira, 13h30. Serão 2 horas de aula, mas sempre é 1 hora de aula aqui, conversando, Google Meet, apresentando o texto, e a atividade assíncrona. A segunda 1 hora. É muito simples. Ninguém reprova nessa disciplina, nem é para reprovar. Não é? É só seguir exatamente as leituras e o que o texto apresenta. Precisamos dizer que a filosofia da ciência é um trabalho árduo aos filósofos e aos filósofos da filosofia da ciência. Em segundo lugar, precisamos dizer também que se trata de um trabalho de todos os pesquisadores, da iniciação científica, dos projetos de mestrados e doutorados, de estudantes, como vocês, aqui no primeiro ano do curso de Biologia, bem como a todos os interessados no assunto sobre a ciência, em que se busca responder a seguinte questão: o que é ciência? Isso a filosofia da ciência busca. É essa questão que vai nortear nosso trabalho ao longo dos meses de final de janeiro, fevereiro, março e abril, nesse semestre que retoma-se. O que é ciência? Por que é necessária uma organização ou critérios para se produzir ciência? E se tratando da biologia, o que é ciência na biologia? Como se produz ciência no campo da biologia e no campo do ensino de ciências? A educação em ciências na educação básica. Teremos como foco de atenção, portanto, a biologia no bacharelado e na licenciatura. Pensar a filosofia da ciência como um espaço-tempo de refletir, de pensar, porque a filosofia ela traz essa proposta: pensar sobre, refletir sobre, argumentar a respeito de. É isso que vamos tentar fazer, e este é o propósito da filosofia da ciência. A área das ciências exatas e biológicas, do campo educacional, o ensino de ciências, neste caso, estão na frente das discussões sobre filosofia da ciência e epistemologia da ciência. Há uma confusão entre essas duas grandes áreas da filosofia que necessitamos esclarecer e limpar o campo, limpar o espaço deste conflito e colocá-las em seus respectivos lugares de ação. Isto é, filosofia da ciência é epistemologia da ciência. São dois termos sinônimos que nós vamos usar ao longo de todo o curso. O que é confuso, até em textos publicados até por doutores, pessoas que estudam, é colocar a filosofia da ciência como epistemologia, só epistemologia. E nós sabemos que houve um caminho de transformação no campo da filosofia e que ainda é difícil, até mesmo dentro da filosofia, fazer essa conexão em colocar epistemologia e, no ramo da epistemologia, a epistemologia da ciência e a filosofia da ciência. Então a epistemologia ela segue o seu caminho sobre teoria do conhecimento, como conhecer, a natureza do conhecimento, com psicólogos, com filósofos, com médicos, e a epistemologia da ciência preocupada em falar só sobre a ciência. Enquanto as outras epistemologias vão falar de ciência, vão falar de conhecimentos religiosos, vão falar de como se conhece qualquer tipo de informação ou teoria ou coisa sobre a vida. Não é? Então, a epistemologia ela continua o seu processo. Agora, eu falar epistemologia somente e associar com filosofia da ciência é um erro. O que a associação que existe dentro da epistemologia, há um campo chamado epistemologia da ciência e que nós consideramos também como filosofia da ciência. E no caso, a filosofia está acima de tudo isso. Dentro da filosofia existe o campo da epistemologia, que por sua vez tem o campo da epistemologia da ciência. E ela tem como raiz direta um campo de filosofia da ciência ligado à raiz, que é a filosofia. Então, essa distinção, essa limpeza de terreno, ela é fundamental nós reafirmarmos, e já falamos na aula inaugural lá antes da pandemia, e eu preciso retomar essa informação aqui com vocês. E temos aí a história da filosofia, que eu chamaria no meu texto de a prima da filosofia, da ciência.
não é? Se por um lado é importante a gente entender o pensamento, as correntes de pensamentos, os campos de pensamento dos filósofos dentro da epistemologia da ciência, tão mais importante é estudarmos os autores nacionais e internacionais que falaram sobre a história da ciência. Como que a tecnologia avançou ao ponto de termos hoje tudo o que temos de uma forma totalmente automatizada, não é? Então, é importante nós colocarmos a história da ciência como uma grande contribuição ao campo da filosofia da ciência. Muito do que a gente vai falar a respeito, e os próprios epistemólogos vão falar sobre filosofia da ciência, eles vão buscar muito no campo da história da filosofia da ciência. Por isso o livro de Atik Chassou, A Ciência através dos Tempos, ainda é um clássico no campo dos estudos das ciências exatas, porque ele mostra como que cada um desses campos, a química, a física, a biologia, foram se distanciando, mas ao mesmo tempo complementarizando as suas objetividades, os seus objetos de estudo para trazer contribuições às sociedades humanas. E também sociedades animais, enfim, no seu conjunto. Para este projeto da disciplina, nosso ponto de partida é o construto da filosofia da ciência. Quando eu falar filosofia da ciência e epistemologia da ciência, estou falando da mesma coisa, certo? Quando eu falar de epistemologia, eu não estou falando mais de filosofia da ciência. Eu estarei falando, portanto, de teoria do conhecimento, tá? Por isso que nesse estudo, na disciplina, nós vamos sempre estar falando de filosofia da ciência, epistemologia da ciência. Portanto, são pensamentos e questionamentos dos filósofos aos cientistas em suas respectivas áreas. Este é o seu ponto máximo, ponto da filosofia da ciência, conhecido como pilar central, o que é e o que não é ciência. Então, é nesse ponto que nós vamos fixar nossas reflexões a partir dos textos da filosofia, dos epistemólogos da filosofia da ciência, e trazendo os autores brasileiros. Eu pretendo ainda ofertar várias vezes essa disciplina para trazer sempre o melhor para os estudantes do curso. Trazer os autores da biologia, né? Os referenciais do campo da biologia no Brasil e no mundo que falam da filosofia da ciência dentro da área da biologia. Né? Isso é muito importante. A filosofia organizou a disciplina Filosofia da Ciência a partir de 3 critérios, segundo Kleiman, 2014. A criação de hipóteses, número 1. Número 2, a evidência empírica. E número 3, o uso do método científico. Então, o pensamento dos filósofos para todas as ciências, sejam as exatas, as humanidades, qualquer ciência, o caminho da reflexão está em 3 pontos. Hipóteses, qual que é a hipótese da minha observação ou do fenômeno que eu quero estudar e pesquisar. A evidência empírica, da importância dos laboratórios, né? Da importância da pesquisa a campo. E por último, o método científico. O método que segue uma organização lógica, uma organização mais do que lógica, eu diria uma organização que evidencia o critério e a rigorosidade da produção em ciência. A ciência não se baseia em eu acho. A ciência se baseia em fatos. Baseia-se em dados estatísticos, dados de resultados de outras pesquisas do passado e que são base para novas pesquisas nos processos de inovação, não é? Para uma nova vacina, como é o caso do novo coronavírus, seja para um novo material para a fabricação de respiradores para hospitais, como tem sido recentemente no campo da tecnologia. Tudo isso. O biólogo não trabalha sozinho. Né? A produção em ciências biológicas é um trabalho inter e transdisciplinar. Não é? Por isso que esse momento da pandemia é um momento muito propício às reflexões do método científico no campo das ciências biológicas e dar a característica de ciência
a essas produções. Então, que método é esse? É o método da observação. Começa com a observação. E alguns autores das ciências, né, Rubem Alves vai falar muito disso, da curiosidade. Não é? A curiosidade leva ao pesquisador, à pesquisadora, observar, buscar regularidades do fenômeno. Daí o indutivismo. Não é? Buscar as particularidades para se chegar a uma lei geral, a um conceito geral. Né? Da observação à formulação de perguntas. Então a ciência, nós vamos ver daqui a pouquinho com os principais filósofos que deram origem a esse pensamento para o campo da filosofia da ciência, eles sempre formam perguntas. Por quê? Como? De que maneira? Quais as formas? Depois de pensar as perguntas, elaboração de hipóteses. Então, hipótese vem de hipo, falta, tese, argumento. Então, o argumento que ainda falta, porque eu preciso comprovar o meu argumento. Isso é uma hipótese. Né? Depois, o teste da hipótese. Sobre as minhas hipóteses, eu construo os testes. Dos testes, eu posso aceitar ou rejeitar a hipótese construída, ou propor uma nova hipótese. E assim se faz o método científico, a organização do pensamento para que se chegue a resultados, né? A formas de organização de uma ciência. Então, o que é ciência e o que não é ciência, ela não só parte dessa estrutura do método científico, que vai da observação, hipóteses, testagens e construção de conceitos, de leis, de parâmetros, de cálculos, de fórmulas, não é? Ela também precisa desta legitimidade na publicização, na publicação dos resultados. Ela precisa do aval dos pares que estudam aquela determinada área, não é? Há todo um processo, não é? Para que este conhecimento de fato seja um conhecimento científico. A área das ciências exatas e biológicas e no campo educacional, ensino de ciências, estão à frente, portanto, destas discussões e organizam a filosofia da ciência nesses três itens: a hipótese, a evidência empírica e o método científico. São muitos autores que pensaram a problemática central da filosofia da ciência: René Descartes, Galileu Galilei, Isaac Newton, Nietzsche, Charles Darwin, importantíssimo para nós no campo da biologia, Albert Einstein, e atualmente Karl Popper e Thomas Kuhn, que dividem o status de gurus da filosofia da ciência. Karl Popper está evidenciado na citação que eu acabo de dizer sobre as três organizações básicas da filosofia da ciência, que é a criação de hipóteses, a evidência empírica e o método científico. Para Popper,